Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: e isso afirmo, diz o autor, isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Esse texto, muita gente prega na questão financeira, alcançar os seus bens materiais. Mas eu quero hoje trazer uma reflexão que eu trouxe para a igreja, que o Espírito Santo me deu, mas pelo lado espiritual. Quando ele fala aqui, que isso ele afirma, que se nós plantarmos pouco, pouco vamos colher, e se nós plantarmos com abundância também vamos colher, eu quero que você entenda para o lado espiritual, na questão de jejum, oração, leitura da palavra, santificação, trabalho na obra, ser cumpridores com as suas obrigações como cristão, ofertante, dizimista, evangelismo, né? Você trabalhar para a obra do Senhor. Eu quero focar nessas questões. Por quê? Porque aqui diz que se nós plantarmos muito, mas vamos trazer para esse lado espiritual, se nós plantarmos muito no nosso jejum, se nós plantarmos muito na leitura da Bíblia, se nós plantarmos muito nas orações, no trabalho da obra, nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, nas nossas obrigações como cristão, vamos colher também muito espiritualmente. Vamos colher muito da presença de Deus. Nós vamos ter muito mais da presença de Deus. E quanto mais nós tivermos da presença de Deus, menos vamos pecar, menos vamos errar. Mas quando a pessoa ela busca muito para o seu lado material, quando ela se dá mais para o seu lado material e não para o seu lado espiritual, ela se torna um alvo fácil para as ações malignas, para fazer com que ela venha errar, venha perder a noção das suas falas, das suas atitudes, e venha pecar contra Deus. E isso, meu amigo, minha amiga, é fato. Quando a pessoa ela deixa de investir na sua vida espiritual, investir com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com abundância, como diz aqui o texto, ela passa a se envolver com essas coisas terrenas e muitas vezes ela passa a mentir, passa a xingar, passa a ver filmes pornográficos, passa a falar mal do próximo, passa a tentar enganar os outros, passa a olhar para as mulheres e as mulheres para os homens, mesmo eles sendo casados. Então, ele começa a ter as suas falhas humanas e começa a pecar contra Deus e contra a sua própria alma. Por quê? Porque ela passou a plantar pouco na sua vida espiritual. Ela passou a plantar pouco. E se ela planta pouco na sua vida espiritual, ela colhe pouco. E se ela colhe pouco, ela se torna fraca. E ela se tornando fraca, ela se torna sensível às coisas humanas, às coisas terrenas, e passa a ceder ao pecado. Porque as coisas básicas da fé é não mentir, não roubar, não adulterar, não xingar, não beber, não fumar, não viver na roda dos escarnecedores. São conceitos básicos que a Bíblia nos deixa para a gente se manter firme, se manter uma vida de santidade para glorificar o nome de Deus. Mas isso acontece quando a pessoa planta muito na questão espiritual.
quando ela passa a ir mais na igreja, quando ela passa a jejuar mais, quando ela passa a orar mais, quando ela passa mais a ler a Bíblia, quando ela passa mais a fazer a obra, ir para o evangelismo, estar na igreja, fazer o trabalho da igreja, passa a ser dizimista, mas de todo o seu coração, com toda a sua alegria, não amarrado, não, Deus sabe que eu nem poderia fazer. A pessoa passa a ser ofertante com alegria, não naquela questão, mas poxa, nem podia dar. Quando a pessoa entra para esse campo, é porque ela está fraca espiritualmente, tem investido pouco na sua vida espiritual. E aí se torna um alvo fácil de Satanás. E hoje, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas dentro da igreja, pastores, bispos, obreiros, membros, muitas pessoas dentro da igreja estão pecando contra Deus, deixando Satanás usar a boca deles para falar coisas que não procedem, para voltar à prática do velho homem. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, se tornamos novas criaturas e tudo se faz novo. Então, o que eu fazia aqui no passado, eu não posso mais fazer agora que eu aceitei o Senhor Jesus. Amém? Então, hoje, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, me permitiu trazer essa palavra para você que está aí assistindo essa mensagem, que talvez já está há muito tempo na igreja, mas por causa de não estar investindo tanto na sua vida espiritual, hoje você cede às tentações. Às vezes ainda bebe lá, numa bebidinha, não tem nada a ver, como eu já escutei um monte de gente falar, não tem nada a ver, o Senhor Jesus bebeu, o Senhor Jesus não bebeu. O Senhor Jesus não bebeu. É só ler o texto, entender o texto e ver o contexto. O Senhor Jesus não bebeu. Bispo, então a bebida é pecado? Tudo que nós fazemos, sabendo que não é bom, é pecado. A Bíblia diz, se você faz as coisas corretas, não se canse de fazer elas, porque no tempo certo, você vai colher os frutos dela. Mas se você sabe o que você faz não é bom e você faz, você peca. Então, está aí uma palavra poderosa para não deixar dúvida de que nós temos que ter cuidado no que falamos, no que pensamos, amém? No que fazemos, nós temos que ter muito cuidado. Quem tem um Espírito Santo, ele se corrige o tempo todo, ele é manso, ele é firme na sua decisão, mas é manso no falar, ele observa, ele procura não dar brecha para o diabo nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Quando a pessoa, ela investe fortemente na sua vida espiritual. Quando ela planta na sua vida espiritual o jejum, a oração, a leitura da palavra, né, a buscar a se envolver com as coisas que é de Deus. Hoje, nós temos muitos líderes que estão se envolvendo com coisas que não são de Deus. E por isso, estão pecando no altar. Hoje, tem líder falando que não tem problema se fumar, não tem problema se beber. Falar um palavrão, às vezes acontece. A Bíblia diz que a boca de uma pessoa santa, que professa a palavra do Senhor e diz que ama o Espírito Santo, essa boca não pode profanar a maldição. Mesmo que eu não goste de uma pessoa, mesmo que a pessoa tenha me feito uma coisa horrenda, eu não posso desejar a ela a destruição, a morte. Eu não posso fazer isso. Não posso. Porque a Bíblia diz que a fonte que jorra água limpa não pode jorrar água suja. Amém? Então, por que isso tudo acontece? Por que acontece esse monte de escândalos? Porque as pessoas deixaram de plantar na sua vida espiritual. Elas plantam mais na sua vida material, mais no que é terreno, e deixou de plantar na sua vida espiritual. E por isso, estão cometendo erros, estão levando pessoas a tropeçarem, estão fazendo pessoas erradas. Talvez, meu amigo, minha amiga, você tem sido vítima disso, por ter ouvido e visto tantos líderes, tantas pessoas da igreja fazer coisas erradas, que você acha que é comum. Não é. Olha, é importante você estar na igreja, porque ali você ouve a palavra, é um lugar de fé, e quem constituiu a igreja foi o Senhor Jesus, tá certo? É importante você fazer o trabalho na obra do Senhor, porque Ele deixou isso para que nós viéssemos fazermos
É importante você ser dizimista, é importante você ser ofertante, é importante você fugir da aparência do mal. É importante isso para a sua salvação, porque isso tudo agrada ao Senhor. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, não quer dizer que você não tem que buscar pela sua vida financeira, não quer dizer que você não tem que buscar pela sua saúde, buscar pela sua família. Não é nada disso. Mas você tem que investir mais na sua vida espiritual, para que você venha também investir na sua vida material e não venha se envolver com as falcatruas desse mundo, com o engano do diabo. É isso que o Espírito Santo está falando. Então, hoje eu trago essa palavra para você, que de repente errou, falhou. Olha, se arrependa. Bispo, eu cometi um erro, eu xinguei, eu menti, eu levantei um falso testemunho, eu tratei uma pessoa mal. Poxa, eu vi um filme pornô na internet, eu olhei para uma pessoa, eu sou casado, eu sou casada, eu fiz uma coisa errada. Tem como Deus me perdoar? Tem, porque ele disse: enquanto há vida há esperança. E nós temos um exemplo fortíssimo, que é o filho pródigo, que saiu da presença do pai, errou, desejou a morte do pai, foi para o mundo, gastou o dinheiro dele em bebidas, em prostituição, gastou o dinheiro dele em tudo que era errado. E quando ele chegou lá no fundo do poço, lá dentro do chiqueiro, ele reconheceu que ele precisava de ajuda, então se arrependeu. E quando ele se arrepende, ele volta para o pai e lá fala para ele que ele se arrependeu e queria voltar para casa. E o pai aceitou. Então, essa palavra ela mostra o amor de Cristo, o amor do Senhor Jesus. Não importa se você errou, se você falhou. O que importa é agora se você se arrepender. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, o Senhor Jesus perdoa você. Perdoa você. Tá certo? Então, se você cometeu erro, pede perdão ao Senhor Jesus, enquanto há vida, há esperança. E essa palavra é para você, para que você volte para o ato, para que você volte para a comunhão, se dá mais para o seu lado espiritual, voltar a trabalhar na obra, voltar a ser usado pelo Espírito Santo, que é uma coisa que muitas pessoas estão deixando hoje. São mais usados pelas suas emoções, pelo seu entendimento, pelos seus achismos, pelas suas euforia emocional e sentimental, do que verdadeiramente pelo Espírito Santo. Então, uma palavra para você, meu amigo, minha amiga, que ama o Senhor Jesus, entende o sacrifício dele e sabe que ele veio nos dar vida e vida com abundância, quer dizer, nos salvar e abençoar nossa vida também terrena. Mas para que isso aconteça, ele disse aqui, você tem que semear muito. Você semeando muito, você também vai colher muito. E ele deixa claro, isso eu afirmo, quer dizer, você não precisa ter dúvida nenhuma dessa verdade que está sendo dita. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.